Meus irmãos, bom dia. Aqui é Ronaldo do Centro Espírita Leão Denis. É com muita alegria que nós vamos fazer um estudo de hoje acerca do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos usar o item 10, que é uma mensagem do Espírito Erasto, que tem o subtítulo Os Falsos Profetas da Erraticidade. Nós vamos usar como página de abertura o livro Seara dos Médiuns, uma mensagem de Emmanuel, da lição 38, que tem o título Faixas. E nos diz Emmanuel: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por três fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te pareça sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral, a si mesma, assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos teus pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilhe a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Façamos então a nossa prece para iniciarmos nossos estudos. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, guia de nossas vidas. Aproveitando a oportunidade, Senhor, que nos é oferecida, de esclarecimento, de divulgação da doutrina espírita, pedimos o amparo de Ti, o amparo de todos os benfeitores espirituais de nossas casas espíritas coligadas, principalmente de nosso Centro Espírita Leão Denis. Mas, acima de tudo, Jesus, rogamos o amparo de Deus para que possamos ter um final de semana, uma semana e os dias que se seguem, buscando cada vez mais paz e tranquilidade. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, como foi dito, nós utilizamos essa página de abertura e o título de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, do item 10, Falsos Profetas da Erraticidade. E tem uma citação do Espírito Erasto que nós vamos discorrendo ela durante os nossos estudos. Bom, então, deixa eu beber só um pouquinho de água, vocês me desculpem. Então, como nós lemos aqui do livro de Emmanuel, do Seara dos Médiuns, e aqui do Evangelho que trata dos falsos profetas da erraticidade, nós pensamos
o quanto é importante nós termos conhecimento acerca dessas situações que nos ocorrem. Tanto é verdade que a gente raciocina que os espíritos podem nos influenciar. Eles podem nos influenciar a tal ponto de se fazerem se passar por espíritos benfeitores que estão nos orientando para o bem, quando na verdade eles estão tentando ou conseguindo nos influenciar para momentos e movimentos que eles querem. Por exemplo, um espírito tem alguma divergência com uma determinada pessoa que é fruto de uma discórdia desde quando ele era encarnado. Então, esse espírito, ele se vendo sem o corpo, né, ele começa a descobrir, ele no mundo espiritual, que ele tem possibilidades, apesar de não ter mais o corpo de carne, mas ele tem possibilidades de influenciar o outro. E aí ele vai começar a agir de uma maneira que ele possa interferir na manutenção da vida do outro, né? Isso é fato, a gente vai raciocinando dessa maneira. Agora, já podemos concluir que não é um bom espírito. Se fosse um bom espírito, se fosse um espírito, pelo menos, que não tivesse ainda, carregasse em si a tendência do mal, ele não guardaria esse sentimento de vingança. Então, esse espírito que optou por seguir a vida ainda dessa maneira, ele vai buscar meios de influenciar aquela pessoa. Só que ele não tem o instrumento necessário, que é o corpo de carne, para agir direto nele. Como que ele vai fazer, então? Ele vai agir com o que ele consegue de recurso. E o que ele vai utilizar como ferramenta principal? O próprio pensamento, influenciando outros espíritos e outros encarnados até o ponto de conseguir atingir aquela pessoa determinada. Então, como que ele vai fazer dessa maneira? Como que ele vai fazer isso? Kardec, lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele tem todo um capítulo destinado a essa situação que a gente está comentando. Lá no capítulo 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, ele vem desde aquela clássica pergunta, né, 459, se eles influenciam nos nossos pensamentos e nossas ações, e os espíritos respondem que a tal ponto que são eles que vos dirigem, né? Com frequência muito maior que a gente possa imaginar. Isso é na 459. Agora, a 456 tem um item muito interessante, que é logo o início da primeira questão. Penetração dos espíritos no nosso pensamento. Aí pergunta a Kardec, os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupam. Ou seja, os espíritos eles vão se ocupar com aquilo que é de interesse. Um espírito superior vai se ocupar com coisas elevadas. Um espírito familiar não é superior, mas não é um mau espírito, vai se ocupar com as coisas que os seus familiares e ele mesmo no mundo espiritual precisa crescer também como espírito, ele vai se ocupar com coisas que possam trazer a sua elevação como espírito. Um espírito inferior, inferiorizado, um espírito que está voltado ainda para permanecer nas faixas da vingança, do revide, ele vai buscar mecanismos, né, para ele se satisfazer, vamos dizer assim, porque se a gente raciocinar o sentimento de vingança, muitas das vezes a pessoa ela quer uma vingança do outro e ela não vai estar nem presente para ver o outro sofrer como ela gostaria que ele sofresse. Então, é um sentimento muito vazio por si só, porque ele não traz nenhum benefício para aquele que vai promover, né? E, pelo contrário, ele vai deixar marcas. Porque toda pessoa que age dessa maneira, a gente já sabe que ela cria como que marcas para ela,
que vai precisar se ressarcir com a lei, porque você está se comprometendo com a lei. Não que aquele que cometeu o erro não mereça sofrer no futuro se ressarcir com a lei, mas a própria lei vai se encarregar de fazer com que ele se quite com ela. Então, como a gente gosta muito de pensar no nosso trabalho das sextas-feiras aqui no Leon Denis, quando a gente tem a oportunidade de estar conversando com os espíritos, a gente pergunta para eles assim, quando eles entram nessa faixa de vingança. Aí a gente fala assim, mas vem cá, Deus te deu alguma procuração em branco para agir em nome dele? Porque a lei foi criada por ele, foi criada por Deus. E ele sabe os mecanismos necessários e utiliza os mecanismos necessários que vai fazer com que um dia aquela pessoa vá se recuperar com a lei, porque a lei não é punitiva. Então ele vai esperar o momento onde o espírito esteja amadurecido, onde ele já tenha crescido em entendimento, para que ele venha se quitar com a lei. Então, quando você age de foro íntimo, vamos dizer assim, você está sendo um instrumento cego da lei. E ele não te deu procuração em branco para você agir em nome dele. Então, toda vez que a gente vai intervir, né, como diz o capítulo do Livro dos Espíritos, quando a gente vai promover essa intervenção, a gente está como que ou sendo um instrumento cego da lei ou agindo como que se ele desse uma procuração em branco, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, que quando isso ocorre porque o espírito está determinado a agir de foro íntimo, por conta própria. Por conta própria. Agora, vai ter uma situação daí em diante o espírito agir por conta própria, agindo como instrumento da lei e atingir o outro ou não, aí já entra todo um processo que a gente vai tentar conversar um pouco aqui em cima dessas lições. Bom, eu vim trazer um pouco essa informação para que a gente tenha uma base de entendimento que, na verdade, esses falsos profetas da erraticidade, o que na verdade eles querem? Eles querem, de um modo geral, muitos são os pseudo-sábios, que às vezes não agem por maldade também, diretamente, mas consideram-se como sábios, mas não são espíritos superiores. Eles não atingiram superioridade moral suficiente para passar conteúdos de engrandecimento para a humanidade. E quando ele vai se passar por nomes, como diz no Evangelho e como trata para nós no Livro dos Espíritos, como ele vai se passar por nomes, aí ele está agindo de foro íntimo. Aí ele está se comprometendo com a lei, porque ele está usando de meios que não são verdadeiros. Então, lá no item 10, o Espírito Erasto traz para nós, os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, né? Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade. Olha só, semeiam a desunião, né? Retardando a obra de emancipação da humanidade, ou seja, procurando retardar o progresso da humanidade. Manter a humanidade restrita, manter a humanidade sem entendimento. Quanto menos entendimento a gente tem, menos capacidade de discernimento nós temos. Quanto menos entendimento, menos capacidade de escolhas certas a gente faz. Então a gente vai ficando como boi de manada, sendo tocado para cá, tocado para lá. Então a intenção desses espíritos, como diz Erasto, é exatamente essa, né? Impondo-lhes seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médios aceitem, para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias. Eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Eu estou lembrando de um caso que foi contado há bastante tempo aqui no CELD, de uma casa espírita onde os trabalhadores,
alguns trabalhadores ou um trabalhador dessa instituição, uma instituição menor aqui do Rio mesmo, essa pessoa veio pedir socorro e veio pedir orientação à nossa instituição. Faz bastante tempo o nosso presidente altivo ainda era encarnado, bastante tempo dessa informação. E que essa casa, essa pessoa que trabalha lá, que frequentava, que trabalhava, ela começou a achar, ela achou muito estranho, porque o guia da instituição mandava eles estudar um determinado livro, que não é um livro ruim. Inclusive uma obra de André Luiz, pelo lápis de Chico Xavier, não era um livro ruim. Mas esse espírito chegava o ano inteiro, o grupo lá estudava aquele livro, quando fechava o ano, fechava o livro, aí vinha o guia e falava que era para ler de novo o livro. E as pessoas não saíam daquele livro. E a direção material, os diretores responsáveis da instituição, seguindo que é o guia, tudo muito bem. Um grupo pequeno. E aí a direção da nossa casa, orientada pelo plano espiritual, designou uma equipe de trabalhadores, alguns médiuns antigos, experimentados, tá? Isso é importante a gente frisar, e foram para lá acompanhar. E lá, acompanhando esse processo, eles viram que, na verdade, na hora da mensagem, após os trabalhos, vinha o espírito da mensagem. Quem eles viram que era? Um espírito que não tinha nada a ver com aquele nome que ele passava para os trabalhadores. Então, era um espírito se fazendo passar pelo guia. Então, como ele diz aqui, impondo-lhe sistema absurdos que fazem com que seus médios aceitem. Né? Então, eles se passam por nomes que nós até pronunciaríamos com respeito. Então, olha que coisa interessante. Você fala, poxa, que absurdo. Parece absurdo, mas acontece. Por que ele estava conseguindo fazer isso? Porque naquele grupo, a maioria deles, porque a gente vê que alguém não aceitou aquela ideia. A maioria deles, quase a totalidade, estava fazendo fielmente, de olho fechado, sim senhor, não senhor, tudo que o guia falava, tudo que aquele espírito, vamos dizer, pseudo, né, guia, falava, aquilo era verdade. Sem passar em quê? No cunho da razão. Sem passar no cunho do discernimento, da lógica, da comparação, fazer comparações, ver o conteúdo da mensagem, pegar uma mensagem que é uma psicofonia, passar ela para o papel, pegar uma mensagem que é psicográfica, distribuir para o grupo, ler e analisar. E às vezes o que acontece? A gente está falando às vezes que até poderia ser um grupo sendo enganado, e às vezes não, às vezes é um trabalhador responsável da instituição que está fascinado. E qual o mecanismo que esse espírito se utiliza exatamente para poder manter esse sistema que ele quer? É fascinar geralmente o responsável da instituição. E ele faz com que aquele trabalhador fascinado permaneça preso na sua faixa, como nos diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, que ele fala, o problema de sintonia é por sua conta. Então você pode ser convidado, não é o que Emmanuel exatamente fala para nós aqui, ó, que ele tem uma hora que ele nos diz aqui, ó, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Quais são essas faixas de requisições espirituais que nos cercam? Faixa do benfeitor, faixa do teu espírito, teu guia, dirigente espiritual da instituição, teu benfeitor, o teu espírito amigo, o espírito do trabalho. Isso é importante a gente lembrar. A gente sabia que nós temos o espírito do trabalho. Por exemplo,
eu saio, eu tenho o meu guia particular, o Espírito que é o meu guia. Mas eu tenho, às quartas-feiras, o trabalho de auxílio à cura. Quando eu me apresento àquele trabalho, como eu sou uma pessoa assídua, uma pessoa frequentador assíduo, um trabalhador estudioso, que me dedico ao trabalho, eu vou conquistar, né, o direito de ter um espírito responsável daquela tarefa junto a mim. Então, quando eu me apresento para aquele trabalho, eu conquistei um trabalhador que se apresenta junto a mim aquele trabalho. Quando eu vou para sexta-feira, para o trabalho de socorro espiritual, os irmãos desencarnados, eu conquisto com a minha frequência, com a minha dedicação, com o meu sentimento, com a minha vontade de trabalho correto, eu conquisto o direito de ter ao meu lado um trabalhador para aquele tipo, ou seja, é como a gente fala, é o espírito do trabalho. Quando eu vou ser convidado a fazer uma oratória, a fazer uma palestra, eu conquistei o direito de ter um espírito que é voltado àquele movimento naquele dia. Quando eu vou passar aulas nos cursos, eu também vou ter o direito conquistado de ter um trabalhador naquele setor. E assim vai por aí, vai daí ao infinito. Então, quando eu vou ter uma tarefa voluntária, um trabalho material, não que eu vá precisar ter o meu guia ao meu lado ali o tempo todo, porque eu estou fazendo um trabalho que é de voluntário, um trabalho que é material, mas eu conquistei o direito de ter espíritos que supervisionam aquela tarefa junto a mim. Quando eu quero dificultar a vida de alguém, quando eu quero me vingar de alguém, quando eu quero promover a discórdia de um grupo, eu vou angariar meios de ter espíritos voltados a essa situação de querer o mal dos outros junto a mim, que é o que eu permaneço na faixa, que é o que ele fala. Nós somos constantemente convidados. Então a gente vê que não tem saltos na natureza. Então, quando nós nos vinculamos a essas situações boas ou mais, é o resultado daquilo que eu busquei, é o resultado do que eu procurei, é o resultado do que eu busquei, né? Então, a gente vê que há essa questão de trabalho, e às vezes o trabalhador, ele está durante o dia e não está ali ligado no modo de dizer, de estar ali como um trabalho mediúnico estabelecido, por exemplo, uma psicografia, onde o médium está ali concentrado, doando o seu equipamento físico para que o trabalhador espiritual passe a sua mensagem, ou na psicofonia, ou no atendimento socorro espiritual, o médium de incorporação, o doutrinador, o trabalho do auxílio à cura, onde o médium estende as suas mãos e o espírito do trabalho ali, o espírito curador, ele vai e utiliza o fluido do mundo espiritual e potencializa ele junto ao fluido do médium para auxiliar aquela pessoa. Então, todo esse movimento ele é estabelecido através do meu início. Eu quero que isso aconteça, né? Então, toda vez que eu também quero agir de outra maneira, que não seja de modo edificante, eu também vou acabar conquistando espíritos para estarem junto de mim nesse momento, né? Então, a gente vê como é interessante. Eu lembro, eu estava lembrando aqui cedo, antes de começar, né, que eu tive algumas situações que são muito interessantes da gente conversar, né? Eu, quando era bem jovem, eu tinha uns 17 anos, aí tive aquelas coisas que a gente sabe, né? Enquanto a gente é novo, a mediunidade ainda está ali aflorando e a gente não sabe o que é, e os meus pais eles levavam a gente. Eu tenho um tio desencarnado que ele tinha centro de Umbanda e auxiliou muito a gente. Bom, mas eu não lembro por quê.
nessa época, os meus pais me levaram, eu estava com a cabeça bem complicada e aquela questão de mediunidade ali começando, 16, 17 anos, estava nas vésperas fazendo muito cursinho para fazer provas, e aí eles me levaram num centro de Umbanda lá, numa situação. E eu lembro muito bem, esse tio meu, irmão da minha mãe, que já é desencarnado, ele já tinha ou já trabalhava mediunicamente lá na designação religiosa dele lá na Umbanda. Então, nós crescemos em meio a isso daí, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que auxiliou muito a gente enquanto encarnado, tá? Muito criticado por alguns, mas uma pessoa de um coração imenso. Então, aí esse tio tá aqui, como eu comentei. Então, não sei por que situação os meus pais me levaram em outro local. E lá, numa consulta lá, do método deles lá, que a gente não precisa entrar em detalhes, a entidade lá chegou e falou para eles que o meu tio tinha feito um trabalho contra mim, por isso que eu estava dessa maneira. Aí a gente para raciocinar. Qual a intenção do espírito fazer isso? É onde a gente queria fazer. E por que que o médium, que ele é um médium, tá lá, que chama da entidade, ou caboclo, o preto velho, ou Exu, o que seja, mas é um espírito. Então isso a gente já sabe, é um espírito. Então por que que aquele espírito utilizou desses mecanismos e por que que o médium se permitiu aquilo ali? Porque exatamente o médium lá daquela instituição, ele com certeza ele promovia a sua vida em estar sintonizado na faixa desses pseudo-sábios, desses espíritos que vão passando informações e muitas das vezes é para prejudicar. E como esse espírito estava agindo daquela maneira e o médium permitindo, com certeza eles foram influenciados a passar informações de uma maneira que viesse a prejudicar aquele encarnado, que no caso ali vamos dizer que era eu. Então alguém se aproximou, desencarnado, se aproximou daquele outro espírito, pode ter surgido um pacto, pode ter surgido um acordo entre eles, e aonde eles influenciaram o médium, né? E o espírito passou, o médium passou a mensagem, o espírito através do médium, e essa informação. O que que isso vem trazer? Isso vem trazer uma série de confusões, entendeu? Imagina se nós, ali na época, se os pais tivessem dado prosseguimento a isso daí. Então, e na verdade não tinha nada a ver, nada disso, pelo contrário, tá? E aí a gente vê, isso é uma fase. Você vê, olha a faixa que a gente presenciou e aonde estavam aqueles espíritos e aquele encarnado. Olha só. Aí agora, outro momento, né? Outro momento. Nós já estávamos já na escola militar e aí passou um tempinho, pouco tempo lá, tive outra situação lá também e acabei perdendo as provas. Eu meio que entrei num processo dito pelos encarnados, processo de estafa muito grande, porque eu vinha de muito estudo de preparação, quando acomodou, que eu entrei na escola, comecei a estudar, que acomodou, chegou uma hora que eu não consegui, a pressão ali psicológica, dito por eles, era muito grande. Aí perdi as provas. E por conta de ter perdido as provas, né, eu tinha o risco de ser desligado da escola militar, porque eu perdi as primeiras provas, né? Aí me levaram para o posto médico lá, eu já tinha 18 anos, e fiquei lá. E meus pais foram chamados para ir daqui do Rio de Janeiro para lá. E eles foram lá. Quando eles chegaram lá, o chefe do hospital, que os atendeu, explicou, falou assim, olha, ele ficou, por ter perdido as provas, ele não vai poder ficar nessa turma, ele seria até desligado
tá? Mas a gente conseguiu, então ele vai perder. São apenas mais 4 meses, ele perde esses meses iniciais e volta. Numa outra turma, ele fica 6 meses apenas atrasado. Não é desligado e não perde todo esse sacrifício que foi tido. Então, a gente vai fazer um acompanhamento protocolar, tá? Seguir o protocolo, tudo bem, e depois ele retorna. Isso era um major médico. Era um major médico. Agora, olha que detalhe interessante aonde eu quero chegar. Quando ele acabou de falar tudo isso, está tudo certo, tá? Vocês podem levar ele. Aí ele chegou para eles dois, eu estava ali junto, chegou para eles dois e falou assim: mas o problema dele não é nada material. Procurem uma casa espírita séria para auxiliar ele nesse processo. Olha só, aí que a gente quer ver o detalhe. Às vezes, essas situações, às vezes não, ela acontece conosco muito mais do que a gente dá valor e entendimento, quase que corriqueiramente. Então, olha de onde esse médico, que nós nunca tínhamos visto, ninguém conhecia ele, tá? Um médico dentro de uma clínica, de uma escola militar, numa cidade que não tem nada a ver com a gente. Então, de onde ele tirou essa informação? Porque é uma pessoa que procura estar sintonizado nas faixas do bem, como diz Emmanuel, que ele fala aqui, né? Ó, ele fala, ó, você receberás variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Ou seja, esse médico é uma pessoa boa, que quer fazer o bem, é um médium, tá? E os espíritos buscaram, como a gente comentou, nós temos às vezes aqueles desafetos, mas nós temos uma gama infinita de espíritos que nos quer bem. A gente tem uma quantidade enorme de trabalhadores espirituais que simpatizam com a nossa proposta do bem. A gente tem uma gama imensa de espíritos que ficam felizes com o nosso projeto de estar se melhorando nessa existência atual e não mais ficar postergando esse nosso crescimento espiritual. Então, esses espíritos, e junto com o teu guia espiritual, junto com o teu anjo da guarda, o nome que a gente julgar, os espíritos superiores também, esses espíritos vão buscar encontrar alguém que sintonize com eles, que entre na faixa, para eles poderem passar as informações, para eles poderem passar o auxílio. Então, olha só, de onde o Espírito tirou, sem ninguém perguntar isso, eu posso dizer, porque eu estava junto nesse momento exato, eu estava ali junto deles, nós 4 ali sentados numa sala, conversando, e esse médium, passou essa informação. Então, olha que coisa fabulosa. Por isso que eu quis fazer essa comparação dessas várias maneiras aqui. Então, você vê, eu narrei uma situação desses de uma casa espírita, esse outro de um centro, de Umbanda, num outro local também, e esse daí dessa questão desse médium. Então, a gente vê, por comparação, a gente pode ver em qual deles a gente vai permanecendo sintonizados. Então, olha que coisa rica que é o conhecimento da mediunidade, baseado no estudo sério, no estudo sistematizado, e você conhecendo a codificação, principalmente conhecendo a codificação, principalmente você sabendo esses mecanismos que você sintoniza, de que maneira que você sintoniza, de que maneira que você permanece naquela faixa, depende da tua vontade. Depende da tua vontade. Eu lembro muito bem, alguns também, não sei, 15 anos, não sei quanto tempo. Estava indo para um trabalho lá na obra social na Malé,
e a gente trabalhava nessa época responsável pela informática lá, e tinha uma situação para ser resolvida lá, e tinha umas questões, tá? Porque a gente começou a atualizar lá os sistemas e tinha umas pessoas muito antigas que não aceitavam mudanças. Isso é um outro fato. Quando você também não aceita mudanças, quando você não aceita melhoras, você também pode passar a permanecer em determinadas faixas de ideia de pensamento. Bom, então tinha umas situações que a gente estava com dificuldade de resolver, e aí eu saindo de casa um dia, não lembro qual, de manhã cedinho, sempre chegava muito cedo lá na Mané, chegava lá, o tio já estava chegando também, às vezes antes de 7 horas da manhã, eu chegava lá, o tio também já estava chegando. E aí eu saí de casa e quando eu entrei no carro, eu escutei o Espírito falando assim: você vai chegar lá, fulano vai falar isso, 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 isso. E você vai responder isso, 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 isso. E se ele falar isso, 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 você responde isso, isso. Mas nítido, nítido. Por quê? Porque estava com essa pendência, tinha esses problemas para serem resolvidos e você fica com aquilo ali. Então, quando você entra nessa questão de você ter problemas para resolver, situações para serem resolvidas, né? Às vezes pendências, às vezes discórdia, você se não vigiar, com muita facilidade você desce para essas faixas, né? Você começa a sintonizar com essas faixas. Leon Denis, lá no capítulo 8 do livro No Invisível, que trata das leis das comunicações espíritas, Leon Denis traz para nós com muita propriedade, explicando até em números como que isso ocorre, para que a gente possa se elevar até a faixa dos benfeitores, e o benfeitor ele amortece também as suas vibrações para que a gente possa ter uma aproximação um com o outro, porque a gente vibra nessa faixa normalmente, e o benfeitor lá na faixa dele. Então, Leon Denis mesmo fala que o espaço, né, ele é composto por faixas, né, que é onde permanecem os espíritos em determinadas faixas, o espaço invisível, e aonde a gente vai, através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, permanecer naquela faixa. Então, se eu normalmente eu gosto de viver essa faixa só da briga, da discórdia, aquilo ali é muito simples, eu permaneço nela. Mas se eu quero evoluir um pouco, se eu quero buscar, aspirar coisas melhores, isso dá trabalho. Então, eu tenho que buscar sintonizar com eles, né? Então, Leon Denis, nesse capítulo, das leis das comunicações, ele trata com muita propriedade. Para nós, esse detalhe não dá para a gente discorrer aqui agora. No livro ABC da Mediunidade, o espírito Odilon Fernandes também tem a lição 6, que ele trata de sintonia, muito interessante também. Ele fala: o médium responsável procura manter-se em constante sintonia com os planos superiores. Constante sintonia. Aí você fala assim: mas então eu vou ter que estar rezando o dia inteiro, tem que estar em prece o dia inteiro? E foi feita essa pergunta até para o espírito Inácio Bittencourt. Foi perguntado a ele: mas o senhor então passa o dia inteiro rezando aí no plano espiritual? Aí ele falou: rezando não, mas nós nos mantemos em estado de prece. Aí pergunta: mas então esse estado de prece é rezando? Não, é você estar sempre disponível a ajudar o próximo. Você estar sempre disposto a fazer o bem para alguém que precise. É você estar sempre com os olhos de caridade com o próximo. É você estar sempre com os olhos afastados do egoísmo. É você estar sempre tentando perceber a dificuldade de alguém que às vezes está do teu lado. E aí o Inácio fala assim: isso é estado de prece. Isso é estado de prece. Né? Então é que ele fala aqui, ó, Odilon Fernandes: o médium responsável procura manter-se em constante sintonia com os planos superiores.
O médium indisciplinado mentalmente não consegue elevação de seu padrão vibratório, não captando pensamentos acima da zona de conflitos. Ou seja, é o normal. E a gente vê, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo aqui hoje, né, nessa fase que a humanidade está. E aí a gente, sabedores dessas situações, a gente que vai buscar a faixa. Porque se eu quiser ficar só na faixa do que o noticiário mostra, do que a mídia passa para a gente, isso é o mais fácil. É só ligar, pegar o controle remoto e ficar ali, ó, igual a Luzia Matias fala. Ficar igual batata lá, sentado no sofá lá. Isso é muito fácil. Isso é o mais fácil que tem. É só ligar e deixar ser controlado pela televisão. Pelas informações, pelos absurdos, pela onda de medo que é espalhada, porque o medo ele vende, pela insegurança, porque vende. Então, isso é muito fácil. Então, como ele fala assim, e nós não podemos esquecer que todos somos médiuns. Mais ou menos, em mais ou menos grau, mas todos somos. Aí o Odilon Fernandes continuou. O pensamento do espírito superior desce. Olha o que Leon Denis explica lá no Invisível. Desce, mas o pensamento do médium que deseja contactá-lo deve subir. Comunicação mediúnica, em essência, é interação mental. Quanto mais elevar-se o pensamento do médium, menos interferência no intercâmbio. Quanto mais elevar-se o pensamento do médium, menos interferência no intercâmbio. Referimos-nos às comunicações de ordem superior, já que as de caráter vulgar acontecem naturalmente. Isso aí é o que eu falei, é só ficar. Esse é só acordar, fazer a sua rotina do dia e sentar ali e ficar quietinho, tranquilo, como diz Emmanuel aqui no livro, na lição Faixas. É só ficar sossegado, né? Porque ele fala aqui, ó, Emmanuel, tanto quanto tiveres compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo, pensando na alimentação, na higiene, isso é o básico. Então, isso todo mundo faz. Até a pessoa que está lá com medo, com incerteza, com insegurança. Ele acorda com muito medo, ele vai escova os dentes com muito medo, faz sua higiene com muito medo, toma o seu café com muito medo e senta na frente dos noticiários com muito medo e recebe aquela enxurrada de informações que o levam ao desespero. Pronto. Não fez nenhum esforço. Não fez nenhum esforço. Olha só, já que as comunicações de caráter vulgar acontecem naturalmente, sem maior esforço por parte do medianeiro. A gente está colocando, fazendo comparações da questão da nossa rotina de dia e fazendo comparações com o médium, né? Que nós somos médiums. Nós somos médios 24 horas. A gente pode não estar exercendo a atividade mediúnica estabelecida pela instituição ou pelo local que você trabalha. Mas você não deixou de ser médium. Você não deixou de receber a influenciação do mundo espiritual, né? E ele continua, Odilon Fernandes, repetindo da lição 6, Sintonia, do livro ABC da Mediunidade. Para o médium que sempre se mantém em sintonia íntima com os benfeitores, quando necessário, olha só, para o médium que sempre se mantém em sintonia íntima com os benfeitores espirituais, quando necessário, bastar-lhe-á rápida concentração para que o intercâmbio aconteça em sua forma exterior. Ou seja, fazendo uma comparação como o que Inácio Bittencourt disse, você está sempre disponível para o bem. Então, você já está ali, quase que como um aparelho já pré-aquecido. Então, a gente vai colocar lá, o forno já está pré-aquecido. A facilidade de você fazer aquele alimento já vai ser um tempo bem menor, porque você já está disposto, entendeu? O avião, quando antes dele decolar, ele tem todo aquele processo de preparação, uma demora, tem que ter autorizações de preparo dentro da cabine, aquilo tudo, e papapá, as pessoas se acertam, lá a tripulação combina tudo, os passageiros já entraram, os comissários acertaram tudo, pum, e vai e decola. Agora,
porque tem um horário certo para ele sair. Agora, vocês imaginam, isso daí levou meia hora, 40 minutos. Agora, imagina que de repente fala assim, então agora, quando der 9 horas, pum, decola. Então, tudo que você tinha que fazer, você não se preparou. Então, ele fala que o médium, ele tem que ter esse preparo. Então, tem situações que você está preparado previamente e tem condições que você chega e você chegou, por exemplo, chegou completamente descompensado, descontrolado e você não está com aquele preparo. Então, isso vai levar um tempo para você estabelecer esse intercâmbio de uma forma correta, né? Então, aí ele vai para terminar. A sintonia mediúnica alicerça-se nas nobres intenções do medianeiro, que se vincula aos dignos propósitos dos espíritos interessados no progresso da humanidade. Não são os falsos profetas que querem isso. Ele fala aqui para a gente, não são os falsos profetas, né? São esses espíritos falsos profetas, já no Evangelho. São esses espíritos que semeiam o antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem um dos outros e se olharem com má vontade. Está falando de médium. Está falando de médium, entendeu? Não só da gama da humanidade, mas está falando também para nós médium, né? Aí ele vem aqui, ó, lá, pulando um parágrafo. Tende, porém, a certeza de que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium só está apto a receber as comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que este procure se colocar. É o caso daquela casa espírita que eu falei. Então, ele vai buscar a cabeça de alguém aonde ele encontrou facilidade. E, geralmente, para ele ter essa facilidade e ele ter essa porta aberta de ir e vir, ele vai fascinar aquele médium. Ele vai fascinar, elevar. Olha, você é o melhor médium daqui mesmo, não dá atenção para esse pessoal que só fala besteira. Isso que eu estou fazendo é para o bem da casa espírita, da sociedade, da humanidade, papapá, e vai falando aquilo tudo e vai te fascinando. E não é absurdo isso não, hein? Não é absurdo não. É muito sério, é muito sério. E acontece muito, tá? Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê privilegiado por comunicações que só eles podem receber, olha aí, e que além disso estão sujeitos a práticas que beirem a superstição, estão sem dúvida alguma sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devem honrar e respeitar, não permitindo que seja comprometido a cada passo. Tem um detalhe interessante aqui que ele fala, olha só, todos, esse dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, até desencarnado, que não tem a visão do mundo espiritual em amplitude, porque a gente passa para o mundo espiritual, mas não começa a ver o mundo espiritual com toda a sua amplitude. Então, a gente passa e continua sendo o que a gente era. Se eu sou orgulhoso, eu continuo sendo orgulhoso. Se eu sou avarento, eu continuo sendo avarento. Se eu sou egoísta, continuo sendo egoísta. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem ao próximo, eu vou sintonizar rapidamente, buscar meios de atrair, vou ser convidado por trabalhadores espirituais a permanecer junto daqueles que gostam também de fazer o bem. Então, isso aí a natureza não dá salto, não dá salto. Por isso ele diz para nós aqui, que você vê, encarnados e desencarnados. Então, há uma gama também de desencarnados também enganados. E esses espíritos sabem disso. Eles sabem disso. Por isso que Erasto traz para nós essa lição que é muito, muito rica quando a gente olha, porque se a gente olhar de início a mensagem dos falsos profetas, a gente se coloca assim numa situação muito afastada. E não é exatamente no nosso dia a dia, exatamente na nossa rotina.
exatamente no nosso corriqueiro. E aí o último parágrafo, Erasto fala, ó, é incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Aí, para a gente continuar aqui, eu vou pegar aqui lá no Livro dos Espíritos, só para a gente dar uma base em cima do que ele fala. Lá na 461, Influência Oculta dos Pensamentos, nos nossos pensamentos e nas ações, Kardec pergunta, então como distinguir o pensamento que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Olha só, a gente começa aí entendendo esse mecanismo e aprendendo a discernir esse mecanismo. Na 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Ah, ouvi dizer que é o do espírito tal. São Vicente de Paulo está dando essa mensagem. Aí eu vou ver a mensagem, o cunho da mensagem. Eu fico assim, meu Deus do céu, mas São Vicente de Paulo ia falar isso? São Vicente, aí, mensagem de Emmanuel. Aí você, meu Deus, mas Emmanuel escreve isso, eu nunca vi nessa literatura, nunca vi sair da boca do Chico Xavier isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí ele fala, estudai, os bons só aconselham bem, cabe a vós distinguir. Então ele deixa, como falou o macaquinho, no nosso ombro. Nós é que temos que distinguir, não é ficar fazendo igual vaquinha de presépio, não. A gente tem que saber, aprender a distinguir essas situações. É dever nosso e alertar aqueles que a gente julga está passando por essa necessidade, como foi o caso desse trabalhador que veio pedir socorro na casa, veio pedir socorro na instituição. Nós trabalhávamos numa instituição, o grupo viajava na cidade interior do estado do Rio, numa determinada instituição, aonde lá o presidente da casa e a esposa não gostavam de estudo, não gostavam de estudar. Eles gostavam do trabalho mediúnico. Até a palestra, tudo bem, aquele evento, porque muitas pessoas julgam uma palestra como um evento social. Muita gente julga aqui na nossa casa mesmo, a reunião pública de sábado, para algumas pessoas, muitas pessoas do público, aquilo é considerado um evento social. Não, tudo bem, é o dia onde as pessoas vão mais bonitas, mais arrumadas, e vai encontrar um monte de gente, bater papo, muito bacana. Mas não é essa a finalidade, é estudo sistematizado da codificação. Ali os espíritos estão esclarecendo, amparando, socorrendo, sempre. Espírito superior não perde a oportunidade de amparar, esclarecer e socorrer. Não perde, eles não perdem a oportunidade. Aonde há uma oportunidade de esclarecer, amparar e socorrer, eles estão. Então, a gente tem que buscar entender aonde fica a nossa faixa, aonde nós permanecemos nessa faixa. Para ir terminando, que o nosso tempo já se esgotou, então, o Dilon Fernandes ele traça aqui para nós. A prece, basicamente, é um fenômeno de sintonia. Leon Denis no Invisível, capítulo 8, das leis das comunicações, ele fala do mecanismo da prece, como esse mecanismo que faz o médium elevar o seu padrão vibratório. O guia ele tem que amortecer, porque ele normalmente ele vibra, né, numa outra faixa, né, que ele fala, as leis das comunicações espíritas estabelecem planos sobrepostos uns sobre os outros, aonde alguns dos planos mais inferiores, né, eles não conseguem ascender aos superiores, e aonde os superiores se tornam irreconhecíveis aos que vivem em planos inferiores. Então essa é a lei. Esse é o reservatório do mundo invisível, o plano espiritual. Porque senão, imagina se Deus não permitisse que houvesse isso, o planeta, a humanidade, ela não cresceria. Não cresceria. Onde se a gente fosse permitido por Deus que todos os ataques e todas as vibrações, todas as gamas de pensamentos bons fazendo o bem, tudo bem, mas os pensamentos
da humanidade de um modo geral, é onde ainda se vibra no ódio, na vingança, na guerra, na discórdia, a humanidade não caminharia um passo se Deus permitisse. Então, as leis de Deus são sábias e assim completas. Cabe a nós agora ir se ajustando e entrar nessa faixa. Qual a faixa que eu quero permanecer? Qual a faixa que eu quero me encaixar? Por exemplo, uma casa espírita, a gente lembra, ela como que se a gente olhasse assim, dentro da instituição, naquele trabalho, por mais simples que possa parecer, a gente pode ver que aquela instituição é como se lá tivesse faixas, se a gente olhasse assim, de sintonias. Então, tem a faixa do trabalho, tem a faixa do estudo, tem a faixa do socorro. Então, às vezes, a gente está na faixa do trabalho. Normalmente, a gente está na faixa do estudo, mas tem vezes que a gente está na faixa do socorro. Mas eu não deixei de ser esse trabalhador. Só que às vezes eu estou tão prejudicado emocionalmente, de saúde, que eu entro pela casa, como um trabalhador que sou, entro pela faixa do socorro. Então os espíritos vão nos auxiliar através do medicamento, do plano espiritual, através da ajuda também do medicamento da medicina material. Então eu vou conseguir retornar às faixas melhores, que é o ideal que a gente permaneça. Então, é isso que os guias esperam de nós, que a gente ascenda essas faixas o máximo possível, né? Que a gente aprenda a ir pensando como eles, tentando aprender a pensar como eles pensam. Por quê? Porque o mecanismo que eles se utilizam é o pensamento. Então, a prece é esse grande instrumento, né? E o Odilon Fernandes fala, existem orações que não alcançam a verticalidade, né, permanecendo ao nível horizontal dos sentimentos que proferiram. Então, tem orações que não saem, aquelas orações pagas, aquelas orações maquinalmente feitas, né, que você não ascende, você permanece só naquilo ali, foi da boca para fora, às vezes aquela coisa lida, quase que lida. A sintonia do Cristo com o Pai era invariável. A da maioria dos médios com os espíritos assemelha-se às sucessivas tentativas da criança, que engatinha para colocar-se de pé e dar os seus primeiros passos. Olha que coisa interessante, né? A sintonia do Pai era constante, invariável, direto, sempre. A da maioria dos médiuns assemelha-se às sucessivas tentativas da criança que quer engateando, quer dar um passo, né? E tenta se colocar de pé e dar aqueles primeiros passos. Mas é uma tentativa, a gente não deixa de ver que já é um progresso, já é muito bom, a gente está tentando buscar sempre permanecer nessa faixa, como nos diz o Espírito Emmanuel, finalizando mesmo, com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, né, o problema de sintonia corre por nossa conta. Então, a sintonia corre por nossa conta. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter um dia de muita paz. Graças a Deus.